Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Olá, Edu. Oi, Júlia, já vou te chamar, viu? Só um pouquinho. Deverson, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Esse é o projeto 9,5, que eu te ensino a sair do sufoco das notas baixas e chegar no tão sonhado 9,5 no boletim. E hoje a gente vai conhecer a experiência da Júlia. A Júlia fez aula em fevereiro agora. E ela tá com uma experiência muito legal, então eu tô convidando todos vocês para conhecer o que a Júlia tem para contar pra gente. Júlia, você pode me chamar, por favor? Gente, tá bom o som, tá boa a imagem, tá tudo certinho? Oi, Nina. Bem-vinda, Leila, bem-vinda. Márcia. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Me dá um ok aí. Se a imagem tá boa. Gente, o som tá bom? Alguém me dá uma resposta, por favor? Estão me ouvindo bem? Oi, Júlia. Oi, oi. Tudo bem, querida? O Tudo som tá bom bom? da Júlia também? Tudo bem. Ai, que legal. Então, minha gente, essa é a Júlia. Júlia, você Oi. se apresenta? Oi, gente. Meu nome é Júlia. Eu tenho 16 anos e, bom, eu comecei a estudar, como a Kátia falou, eu comecei a estudar mapa mental em fevereiro desse ano. E assim, olha, gente, realmente é uma coisa que muda a sua vida, sabe? Foi muito efetivo para mim na questão dos estudos. Eu achei isso muito, muito legal mesmo. Legal, Júlia. Que ano que você está fazendo? Eu tô no segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio, né? Então, a Aham. Júlia veio junto com o Gabriel, irmão dela, né? E É. aí eles aprenderam juntos. Júlia, conta um pouco pra gente, assim, por que que você quis conhecer o mapa mental? Como que aconteceu? Bom, então, o que acontece? É, Antes de eu conhecer o mapa mental, eu passava horas estudando, sabe, para as minhas provas, e chegava no dia, acabava esquecendo muita coisa. Na hora de fazer a prova, acabava esquecendo, sabe? E eu ficava muito desapontada com isso. Aí o meu pai falou para mim, Júlia, tem um estudo, uma maneira que vai fazer você lembrar tudinho. E assim, você não precisa gastar tanta energia, sabe? Do jeito que você está fazendo, estudando horas por dia. E eu acho que você vai gostar. E foi assim que eu encontrei o mapa mental. Então, aí a gente percebe, né, Júlia, que não gasta tanta energia nem de estudo, né, de querer Sim, ficar fixando a matéria, e de tempo também, né? é. A gente vai vendo com o passar da prática dos estudos com mapa mental, o quanto a gente economiza de tempo também e consegue depois É, lembrar, né? E sim. aí, conta como Uhum. é que foi, então? O que que mudou depois? Acho que foi 15 de fevereiro, eu estava dando uma olhada que você aprendeu, fez a primeira aula, né? São duas aulas o curso que eu dou Aham. e a primeira aula foi no dia 15. O que que mudou na sua vida? Assim, o que que você percebeu de diferente? Bom, então, depois que eu comecei a usar o mapa mental, eu percebi que eu não parei, sabe? Eu uso o mapa mental para muitas, muitas e muitas coisas. E assim, foi muito efetivo, porque realmente coisas que eu lembro que eu tentava lembrar, assim, por exemplo, histórias que eu estava contando para alguma pessoa e não acabava não lembrando, e com o mapa mental fica bem mais fácil. E principalmente nos estudos, né? Nos estudos, quando você chega na hora da prova, você lembra tudo, sabe? Eu achei isso muito, muito interessante. Você fez prova já, depois? Já fiz prova. Já fez. E aí lembrou. Aham, Saiu aham. bem. Melhor que antes. Então, é uma história interessante. O que acontece? Antes da quarentena, eu fiz o mapa para minha primeira prova. Foi esse aqui, ó. Mapa de química que eu fiz. Eu fiz um mapa de química e também, logo depois, um de história. Esse aqui, Revolução Francesa. E assim, teve a quarentena e as minhas provas começaram agora, sabe?
Uhum. Então, assim, foi um longo período de tempo que eu passei sem estudar essas matérias. Então, chegou assim na véspera, eu peguei para estudar e lembrei de tudo, sabe? Veio na minha cabeça, eu não precisei ficar lendo o livro repetidas vezes. Então, foi muito efetivo para mim. É, Achei porque muito a legal. hora da revisão, né, Júlia, a gente percebe o quanto a gente ganha tempo também. Aham. E E assim, como eu já aprende. falei aqui algumas vezes, quando a gente faz o mapa mental, a gente tem que usar o raciocínio, né, Júlia? Não é Sim, simplesmente um sim. resumo, assim, a gente tem que pensar quais são as melhores palavras que eu posso colocar, né, que são Uhum. as benditas palavras-chave, É, que são uma chave para a nossa memória, para poder trazer as coisas que a gente estudou. E aí, então, mesmo que passe algum tempo, quando a gente vai fazer a revisão, aquilo vem na nossa memória com muito mais facilidade do que sim, pegar um livro, ficar lendo um monte de páginas, mesmo que a gente sim. grife livros e apostilas, né? Mas assim, perde muito tempo lendo. E às vezes É. o aluno, uma coisa que acontece muito, eu não sei se assim, todos vocês têm essa experiência. A gente lê sem prestar atenção. Então a gente lê, aí terminou de ler, a gente vê que a gente não entendeu, que a gente não prestou atenção, aí a gente É. relê. E aí se tiver nervoso para a prova, aí é pior ainda, né? Porque aí a gente relê de novo e fica numa roda assim e sem aprender. Como no mapa a gente precisa usar o raciocínio, isso já faz com que essa informação já vá para a memória com maior assim acuidade, né? Que aquilo a gente lembre mais. Como a gente também escreve, desenha, colore, né, Júlia? Usa Sim, cores diferentes. Então, tudo isso são os facilitadores de memória, né? sim. E aí a revisão fica muito mais rápida, né? Você já fez um monte de mapas, né, Júlia? Já fiz muitos mapas já. Você Uhum. teve, assim, alguma dificuldade no começo? Conta pra gente, assim, que Bom, então, antes foi? do mapa, minha maior dificuldade era lembrar o que eu estudei na hora da prova. Aí depois que eu comecei a fazer o mapa, eu tinha dificuldade, muita dificuldade para achar a palavra-chave. Porque, assim, é uma única palavra que vai fazer você lembrar de tudo. Então você precisa saber qual é a palavra exata. E muitas vezes eu colocava palavras desnecessárias, sabe, no mapa, e acabava esquecendo, tinha que reler o livro. Aí, assim, eu superei isso com prática, sabe? Eu fui fazendo vários mapas mentais e, assim, com prática você vai ganhando essa habilidade de saber qual palavra você tem que colocar. E uma coisa que eu fazia também, eu lia o texto duas vezes. Então, assim, na segunda vez, eu já entendia qual era a palavra, sabe? Já vinha assim pra mim, ah, é isso aqui que vai me fazer lembrar. Então, foi isso que me ajudou. Ótimo. E aí vai lendo, vai grifando, vai separando as Sim. palavras, né? Que são as Aham. palavras-chave mais, mais importantes. E É. essa dificuldade, vamos dizer assim, é muito normal, né? Porque a gente não foi Uhum. acostumado a É. estudar dessa maneira, né? A gente foi acostumado a escrever a frase inteira, né? Grifar aquilo tudo e sem fazer as associações também, né? Que são Aham. necessárias para poder lembrar. E aí, como a Júlia falou, né? Toda a técnica, o que faz a técnica é a prática. A gente sabe muito bem disso, né? Então, aí com a prática, a gente já começa a pegar o jeito. E o interessante que eu falo assim, cada aluno tem coloca a sua personalidade no seu mapa, né? E a Júlia tem feito uns mapas assim muito, muito interessantes. E Júlia, você demora muito tempo para fazer mapa? Como é que Olha, funciona? o que eu mais demoro para fazer na hora dos estudos é simplesmente ler o texto, porque para fazer o mapa, depois que você pratica algumas vezes, fica bem rapidinho, sabe? É muito interessante. Você gasta muito menos tempo fazendo o mapa. A partir do momento que você já identificou as palavras que são as palavras Aham, sim, sim. importantes, Depois né? que você leu o texto, estudou tudo, para fazer o mapa é bem mais fácil. E aí começa a ficar mais fácil, né, Júlia? Você vê, começa Sim, a sim. facilitar todas as matérias, né? A partir do momento É, que você começa a identificar aham, que são essas as palavras, porque assim, a maioria dos livros, gente, tem muito blá blá blá. Inclusive foi por isso que o Tony Buzan desenvolveu esse método, né? Essa técnica, porque ele começou a estudar, o Tony Buzan, que é o criador dessa técnica,
ele começou a fazer a faculdade. E aí ele falou, começou a ver aquele monte de livros que ele tinha para ler, começou a estudar, começou a ver que ele falou, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Isso é só o começo, né? Eu preciso encontrar uma maneira que seja uma maneira mais eficaz de eu estudar e que eu possa lembrar. E aí, então, eu vou contar um pouquinho aqui, tá, Júlia? Pode. A Aham. história aqui para as pessoas que não conhecem também saberem como é que Uhum. foi. E aí ele foi nas bibliotecas, ele era um cidadão inglês, e foi procurar nas bibliotecas como que a gente aprende a aprender, né? Como que funciona a nossa memória. E na época ele não encontrou praticamente nada, mas começou a estudar o cérebro e começou a ver como que era o funcionamento dele e viu que o nosso cérebro não é nada monótono. Se há uma coisa que nosso cérebro não é, é monótono. Então, por que a gente estudar dessa maneira que nos ensinam na escola, né? Que quando passa daquela primeira infância, a hora que a gente começa a escrever com caneta, geralmente passa a ser uma coisa monocromática, muito chata, né? Assim, linear, uma linha embaixo da outra. Então, quer dizer, para a gente gravar aquilo é muito conteúdo. Quando a gente começa, aí ele começou a ver que ele tinha um jeito de estudar rabiscando, fazendo desenhos, com canetas de cor diferente, algumas coisas, fazia umas ligações entre uma informação e outra informação, e aí, estudando o cérebro, ele viu que funciona desse jeito, né? A arquitetura do mapa mental, vamos dizer assim, né? Arquitetura, o desenho é o mesmo dos nossos neurônios, né? Então, ele vai fazendo aquelas ligações, e isso é assim que a gente lembra por associações, né? Tanto que, assim, quanto mais a gente sabe, mais fácil fica a gente aprender. Se a gente pega um assunto que a gente nunca viu, né, Julia? Então, assim, você vai vendo, por exemplo, com os teus mapas, com o tempo, né? Você está no segundo ano. O ano que É. vem você vai rever algumas matérias, né? Você vai guardar seus mapas desse ano Sim. e provavelmente você vai usá-los, né? A Ana Helena Uhum. outro dia contou a experiência dela de uma matéria. Você estava na live, Júlia? Você viu ela falando? Eu tava, mas eu acho que eu Ela fez não. uma matéria de língua portuguesa e que ela não entendeu o jeito que a professora estava ensinando. E tinha a prova, ela falou, meu Deus, e agora? É muito material, muita coisa para estudar. Aí ela lembrou que ela tinha feito um mapa no ano passado. Foi lá, pegou o mapa, deu uma revisada, gabaritou. Legal. Maravilhoso, Aham. maravilhoso, né? E você já é uma boa aluna, né? Você já é uma boa estudante, vamos dizer assim, né? Você já tem o hábito de estudar, né, Júlia? É, sim. Você gosta? E para o que mais que você tem usado o mapa, além dos estudos? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí, tá? Para a Júlia ou para mim, a gente responde. Bom, então, o meu foco principal são os estudos mesmo. Mas assim, o mapa, gente, dá para usar para fazer qualquer coisa, sabe? Você pode muito bem planejar assim uma viagem com mapa. Você pode rever histórias, sabe, com mapa, para você contar histórias depois. Eu vou fazer isso, ainda não fiz, mas vou fazer porque eu tenho vários livros aqui que a gente acaba esquecendo de uma história, sabe? E eu quero colocar no mapa. Eu lembro de um mapa, tá aqui, ó, que eu fiz. Você lembra, Tê? Da minha Ah, viagem para o aquele... Canadá. ah, viagem do Canadá. Da minha viagem para o Muito, Canadá. É muito um bom. mapa assim enorme e sabe, teve muitas memórias da minha viagem. E eu fiz esse mapa e pude lembrar assim, foi muito interessante fazer ele. Então, serve para muitas coisas, é muito legal mesmo. A Júlia fez um intercâmbio, foi nesse final Uhum, de ano, né, Júlia? foi. Foi nesse final de ano. E aí, a Júlia percebeu, ela fez esse mapa enquanto estava fazendo o curso, né? Da Aham. primeira da aula, eu pedi uma tarefa, fazer um mapa, e ela trouxe, foi muito legal, porque ela apresentou esse mapa da viagem dela, e ela lembrou de tanta coisa, Uhum, tantos detalhes é. interessantes, e esse material dela fica para sempre. E quantas vezes a gente viaja, ou sei lá, lê um livro super legal, acontecem coisas muito boas na vida da gente. E se a gente não relembrar, aquilo vai se perdendo, né? A gente vai É. deixando para lá. Aham. Então, quando coloca essa informação no mapa,
Quer dizer, além de fazer um resgate, né, Júlia, Uhum. da sua experiência, né? E como a Júlia falou, assim, com livros também é muito legal, gente. A gente pegar os livros que a gente gosta, né? Não precisa fazer com todos, porque enfim. Mas assim, aqueles livros mais importantes da vida da gente, a gente colocar ali no mapa quem são os personagens, né? Qual que é o enredo, qual é a lição, né? Se tiver uma lição, né? Quais são os nossos insights, o que a gente percebeu. E o legal do mapa é que a gente pode continuar colocando informações, né, Júlia? Sim, Então, por é exemplo, esse bem. mapa do Canadá, eu falei para a Júlia, Júlia, se alguém quiser ir para o Canadá, você é uma Uhum. pessoa indicada para dar essas dicas todas, sabe? Ela colocou comida, né? Você Sim, colocou comida, coloquei. passeios Uhum. e que mais você colocou? Algumas experiências de Então, eu coloquei passeios, comida, eu coloquei, assim, as ruas que eu passei lá, né? Então, coloquei também sobre as aulas que eu tive, compras que eu fiz. as compras, os lugares que Aham, comprou, né? Dicas boas aham, de viagem. Eu achei muito aham, interessante a abordagem da Júlia assim, com a comida, né? Ela prestou atenção coisas e viu o que eu não conhecia, o que eu conhecia, o que era diferente daqui, o que não era, né? Então, quer aham. dizer, vai enriquecendo muito o nosso universo interno, né? A gente aproveita muito mais uma experiência, não é isso? É. Julie, você já percebeu assim, com os seus colegas, já perceberam alguma modificação? Depois que você fez o mapa, se bem que não está tendo muita aula, não teve muita aula depois, né? Então, eu não tô tendo muita conexão com os colegas, assim, nesse quesito, mas eu falei para alguns amigos meus, sabe? E eu vejo que eles estão, assim, no início, sabe? Mas, assim, estão começando a desenvolver essa técnica e tá melhorando muito, tá melhorando bastante a, o método de estudo deles, né? Essa coisa das notas e tal. Da Acho muito memória, legal. né? Aham. Uhum. Que legal. E você gosta de. A Júlia é uma artista, né, Júlia? Conta aí um pouquinho. Você toca violino. Então, eu toco violino, eu tô aprendendo a tocar um pouco de violão e ukulele, e gosto muito de cantar também. E eu acredito que o mapa mental é uma ferramenta boa para isso também, sabe? Porque assim, essa coisa de tocar um instrumento não é só prática, tem muito de teoria. Então, se a gente coloca no mapa mental, na hora da prática, sabe, você lembra de toda essa teoria. Então, fica muito mais fácil para você desenvolver o seu modo de tocar um instrumento. Porque é uma maneira tão visual, né? E aí a gente coloca as Sim, cores, faz sim. os Aham. desenhos. Muito legal também. Eu não sei se você gosta de escrever, Júlia, de compor, Gosto. né? Aham. Poesias, coisas assim. É muito legal. Eu não sei se eu cheguei a falar isso no curso, mas é muito legal para a gente escrever música, sabe? Aham. E porque aí você tem uma ideia, você coloca no mapa, aí É. passa 2 dias, você lembra de alguma outra coisa, aí você faz uma ligação, você vai colocando as palavras meio soltas, aí depois você consegue ligar tudo aquilo. E assim, você percebeu, Júlia, a diferença do foco, né? No estudo, Uhum. aquele tempo que você estuda. Sim. Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que você percebe a diferença de antes, né, de você estar estudando e de agora que você fica com. Porque o mapa faz com que a gente foque no centro dele, né, naquele tema, e dali a gente vai fazendo as conexões, diferente de ficar lendo simplesmente. Sim, sim. Você pode Bom, contar pra gente? então, tem duas coisas que eu acho que se destacam, sabe, na questão de você fazer o mapa. A primeira é o período de tempo que você usa para fazer. É, assim, é bem rápido, sabe? E uma coisa que fixa na sua cabeça. É aquela coisa da diferença de aprender e decorar.
Porque quando você lê um texto, fica horas estudando, você simplesmente decora, não aprende. Não aprende, você decora. Agora, quando você faz um mapa, você lê o texto, você pega aquelas palavras-chave, você aprende. Porque é óbvio, você precisa de uma palavra para lembrar de tudo aquilo, né? Não precisa de um texto enorme. Então não decora, aprende. Aprende. E, e assim, a segunda coisa é a questão de você lembrar, né? De você ter essa habilidade, ficar na sua memória, sabe? Eu acho muito interessante isso. Então, assim, hoje em dia, assim, a gente tem muitas informações, né? Uma É, montoeira de coisas e muitas crianças, muitos jovens, assim, com dificuldade de focar, né? Com sim. dificuldade de sentar e realmente estudar. E quando a gente fica só lendo, sem fazer um mapa, é muito fácil a gente viajar, como se diz, né? Uhum, Sair dali e uhum. voltar. Então, aí, como a Júlia falou, ela lê uma vez o texto, depois, na segunda vez, ela já começa a identificar as palavras, e aí você já começa a colocar no mapa, é isso? É. Uhum. Isso. Então, e aí, quer dizer, isso facilita muito com que a gente fique presente ali naquele Aham. momento, né? Você É. sentiu alguma diferença na sua criatividade, Júlia? Com certeza. Sim, Conta aí. porque o que acontece, né? O mapa mental, você tem que usar muitas cores para fazer um mapa e símbolos. Então, assim, você tem que lembrar, assim, você usa símbolos que te façam lembrar, sabe, do que você estudou. Então, vai criando, você vai melhorando a sua criatividade, sabe? A partir do momento que você sabe o que colocar. Então, eu acho isso muito legal, sabe? Aí, às vezes, eu vou tendo umas ideias de mapas que eu posso fazer, sabe? É bem legal mesmo. Ah, que legal. E você falou que você usou também para. O que foi? Organizar seu quarto? O que foi que você falou que você usou? Sim, então, uma vez eu fiz para organizar meu quarto, porque o que acontece? Eu tenho muitos materiais escolares aqui guardados. Então eu fiz para organizar assim em pasta, sabe? Saber onde colocar certinho Ah, tudo. legal, que boa ideia. É, Isso eu ainda não fiz. para não ficar uma Não- confusão, né, na hora de organizar tudo. é verdade. É. E que mais, Júlia, que você acha que você pode usar o mapa assim no futuro? Olha, eu vejo o mapa assim, você pode usar para várias e várias coisas. Você pode usar, por exemplo, para organizar um evento, uma festa, sabe? Aquilo que eu falei também da viagem, organizar documentos. Ele serve para organização, para fixar na sua cabeça, sabe? Então, a gente que tem muito problema de falta de atenção, de desfoco, assim, o mapa mental é a solução. Eu acho Você sabe que tem importante. uma coisa muito legal, assim, que é a gente fazer meio que a nossa história. Então, assim, por exemplo, Aham, você pega o mapa, você pode fazer o mapa desse ano, você pode fazer o mapa do ano passado, aham, aham, faz coisas. E depois você pode resumir ele mais ainda e colocar no mapa, por exemplo, sei lá, 1998, 2018. Fui lá para 1919. Quais foram as principais coisas, né? Por exemplo, assim, que ano você estava, o que foi importante, que viagem que você fez, que amigo, que pessoa que legal que você conheceu, o que aconteceu de legal na sua vida, em poucas coisas, assim, mas aí você começa a ter a tua história ali naquele mapa. Então, tanto fazer o mapa do ano, colocando os meses, por exemplo, né? Pode. E aí depois você pode simplificar ele mais ainda, sei lá, de 5 em 5 anos, por exemplo, né? aham, Tem ano que uhum. acontece muita coisa, tem outros que são uma coisa mais tranquila, né? É. Então, é muito legal. E enquanto a pessoa estiver viajando, eu tive essa experiência, foi tão legal. Eu fui colocando, né, a cidade que eu estava chegando, aonde eu visitei, o que tinha de importante. A mesma coisa que a Júlia fez, assim, mas eu não Aham. fiz um mapa tão completo, né? Porque eu estava fazendo um tour, eu não fiquei num lugar só.
Então, aí eu fui colocando as características, as coisas mais importantes daquilo ali. E, e aí, assim, uma coisa legal também para a gente estudar, por exemplo, você já estudou um assunto, ou você já leu o livro. Aí você usa essa técnica de fazer o mapa mental para ver o que, que você lembra. Você começa Uhum. a fazer um mapa mental para ver o que, que tem na sua cabeça, o que, que tem na sua Aham. memória. Aham. Quer dizer, não é bem o que tem na sua cabeça e na sua memória, o que você está conseguindo acessar neste momento, né? É. Porque É. esse é o negócio, né? A gente muitas vezes acha que porque a gente entendeu e compreendeu uma matéria, que a gente vai lembrar daquela matéria. Então, assim, escreve aí. Entender não é lembrar. Uhum. Compreender não é lembrar, entendeu? Para a gente É. lembrar, a gente precisa de outros dispositivos, a gente precisa de repetição, a gente precisa fazer aquilo mais vezes, né? Ver, estar em contato com aquilo mais vezes. E então, quando a gente começa a fazer esse teste com a gente mesmo, o que, que eu sei dessa matéria? Aí você começa a fazer, começa a colocar, aí você dá uma olhadinha no livro, já lembra um monte de coisa. É. Coloca mais. Então, isso é muito legal também para revisar depois de um tempo, sabe? Por exemplo, quando você tiver no ano que vem, ou nesse ano mesmo, um assunto que você já estudou. Aí o professor deu uma matéria nova, aí você começa a colocar as coisas que estão ali e já começa a lembrar. O que, que você lembra daquilo? O que mais que tem de informação daquilo? Aí depois você pode revisar e acrescentar aquilo tudo no mapa. Quer dizer, a consistência do saber passa a ser outra, né? Porque hoje em dia fica muito assim, em jargões, as pessoas falam pequenas coisas e Zé Fini, né? Ó, Zé Fini. Uhum. E aí, com essa prática, com esse exercício do mapa, a gente vai ficando mais inteligente. É. Uhum. Tanto por lembrar como por aprofundar Aham. mais os assuntos, né? Uhum. E aí, por exemplo, assim, para desenvolver projetos, né? Vamos imaginar que você queira fazer um concerto, Uhum. né? Aí você já coloca, assim, por exemplo, quais são as músicas que você sabe tocar muito bem. Então, essas aqui eu sei tocar muito bem. Quais são aquelas que eu sabia muito bem, mas faz tempo que eu não pratico? Você coloca aquelas. Né? Quais são aquelas que eu estou estudando agora, que eu estou aprendendo agora, quais são as de maior dificuldade? E aí, por aquilo ali, você vai se guiando. E quais são aquelas que eu ainda não sei e que eu quero, que eu acho que vai ficar bom para esse projeto? É. Então, mil e uma utilidades, né? Aham. Gente, alguém tem perguntas? Se alguém fez, eu não cheguei a ver. Fala uma coisa enquanto vamos ver se o pessoal escreve alguma coisa aí, ou se está tudo super claro, super tranquilo. Os teus pais, Júlia, perceberam diferença? Como que foi essa dinâmica familiar? Ah, eu acredito que eles perceberam sim, porque o que acontece? Eu e o Gabriel fazendo o mapa, né? E assim, a gente não parou de fazer. A gente faz para tudo que a gente estuda. Então eles estão volta e meia vendo a gente aqui no quarto mexendo com o mapa mental. Então, com certeza eles perceberam sim. Que legal, né? Melhora mais isso, né? O É, Gabriel tá fazendo legal também, o né? Gabriel tá fazendo bastante. Ai, que bom, que É. legal. Eu tava pensando, assim, agora nessa quarentena não tá dando muito, né? Mas eu achei interessante uma ideia que eu tive de fazer mapa mental de uma aula que você teve, assim. Então, chega na escola, primeira aula, eles falaram de tal assunto, aí você já vai fazendo mapa, sabe? Fixa na sua Durante cabeça. a aula, né? Aham, durante a aula, fixa na memória. Porque uma aula é diferente de você ler o livro, né? Então, Com, assim, com acho certeza. legal você Outra colocar coisas dinâmica. que você aprende. É outra dinâmica. Colocar coisas que você aprende na aula no mapa mental. Também estava pensando assim, fazer mapa mental para organizar o seu cronograma, tipo, o que você vai fazer no dia, na semana.
no mês, né? Ajuda, né? Eventos que você vai ter, muito importante. Porque muitas vezes a gente deixa coisas para fazer em cima da hora, né? Fica desorganização na nossa vida. Então, o mapa mental serve para isso também. É, e aí acaba ficando ansiosa, né? Acaba dando É, é. uma falta de tranquilidade que a gente não quer. Mas eu faço nos cursos, eu vou escrevendo quase tudo com mapa mental. Uhum, uhum. Vai, fica daquele jeito, né? Fico trocando de cor, geralmente eu uso só duas cores. Eu uso uma cor básica e a outra eu vou grifando algumas coisas. Se tiver alguma ligação, eu faço rapidinho. Aí depois, aí você vai escrever um bocado. Vai ser É, diferente de você fazer com essa outra organização, né? Aí depois a é. gente aquele mapa, aquele rascunho do mapa, vamos dizer assim, Passa limpo e aí depois. começa a criar ele. Fala uma coisa, Uhum. Júlia, você já usou tamanhos de papéis diferentes ou você está usando mais só o sulfite? Usou cartolina já? Como é que tá a tua experiência nesse aspecto? Então, é, eu tava usando esse caderno aqui, ó, que a folha é o tamanho A4, mas Ah, assim, ela é uma folha mais durinha, sabe? E aí ah, esse caderno tá. acabaram as folhas de tanto mapa que eu fiz. Aí meu pai foi lá e comprou um outro pra mim, que é o mesmo estilo, mas a folha é mais durinha, assim, sabe? Porque, tipo, elas são mais resistentes, então assim, você leva em pasta, sabe? Acaba não amassando, é mais Aham. fácil. Meu primo tá falando. Muito bem, Edu. Vamos ver. Vamos ver. Eu tô aprendendo as coisas ainda. Eu já uso faz tempo, mas eu tô ainda aprendendo. Tem hora que o Instagram me surpreende. Mas sabe, Eduardo, que eu não sei se você ouviu falando outro dia, a Boeing, aquela empresa, eles economizaram milhões, porque eles pegaram o manual de funcionamento lá e colocaram, era um calhamaço assim. Então, os funcionários demoravam muito tempo para estudar aquilo, para aprender. E aí eles colocaram em forma de mapa mental, com papel de metro, tipo aqueles papéis, tipo craft, sabe? Aquele papel de rolo. E fizeram, não sei quanto que deu. Eu até vou dar uma pesquisada para ter esse dado mais certinho. Eles fizeram e colocaram na parede todo o manual de funcionamento lá do que os funcionários tinham que fazer. E assim, economizou um monte de tempo, as pessoas já começaram a fazer. Uma época, uma aluna minha, ela estava trabalhando numa campanha política, ela trabalha na Assembleia para um deputado, e aí ela colocou toda a campanha dele no mapa mental, num papel craft desse. Eu contei a história para ela e ela fez, sabe? Passou o fim de semana todo colocando quem ia para a cidade do interior tal, quem ia não sei aonde. A hora que o cara chegou no gabinete, ele não acreditou, né? Falou assim, nossa, tá tudo aqui, entendeu? Você não tem que ficar procurando, né? A papelada. E essa maneira é super legal, Júlia, que você está fazendo de colocar num caderno, né? Aham, aham. De Fica desenho. organizado, é. E é legal ter essa folha um pouquinho mais grossinha também, né? Aham, fica mais. É. Agora, assim, você pode fazer, por exemplo, para as suas aulas, se você for ficar anotando a aula, que é ruim escrever com linha, né? Deixa eu só ver o que o Eduardo falou aqui. Ó, vai começar fazendo avião de papel. Tá legal, manda ver. Ele é cientista, esse cara, tá brincando, mas ele é crânio, professor Pardal. O que eu tava falando? Ah, para você fazer a aula, para você fazer um mapa na aula, Uhum, começar uhum, a fazer na aula, aí você pode pegar a folha de sulfite mesmo e pôr um espiral. Aí esse passa a ser o rascunho, entendeu? Aí depois você passa para sim. esse papel mais legal, o mapa bonitinho, Aham, aham. né? E também é legal você fazer, pode fazer mapas em cartolinas também, porque assim, tem matéria, por exemplo, genética. Genética no meu livro é dividida em 4, 5 capítulos, sabe? Não dá para você colocar 4, 5 capítulos em uma folha
A4 normal, né? Então, para isso serve cartolina também. É verdade. Cartolina fica muito legal. E se for aquele assunto assim, outro dia, hoje até uma amiga perguntou, a filha dela está interessada em fazer o mapa, só que ela está com dificuldade física. Como é que ela vai fazer para colocar, né? Matemática, física, as Uhum. fórmulas, quer dizer, É, pode colocar numa cartolina, num papel maior e ficar, porque quanto mais você vê, mais você vai entender. sim. Agora, vai ter que fazer os exercícios. Isso Uhum. tem que fazer, não tem jeito, né? É, Não vai sair fazendo um mapa de física, de matemática direto, assim. Você vai primeiro estudar é, e depois aquelas fórmulas, aquelas informações mais importantes que você precisa para acessar a sua memória, de como que faz o exercício, e aí você coloca no mapa. Você já fez de é. matemática, Júlia, ou não? Então, aqui, ó, tem um de física que eu fiz, associação de espelhos, e tem um Ai, de matemática também, semelhança de triângulo. olha que legal. Tá Coloquei vendo? algumas fórmulas aqui, ó, mas Aham. assim, matemática e física, exercício é fundamental, né? É, com certeza. Ai, que legal, então, gente. Então, Júlia, muito grata, viu? Fico muito feliz Ai, que grata a você. pegou tão rápido e tá tendo todos esses benefícios, né? É Aham. outra vida de estudante com mapa mental, não Sim, é? com certeza, é. Ai, que legal. Muito grata, viu, querida, por contar Grata a a sua você experiência também. com a gente. E aí, gente, então esse é o projeto 9,5, o projeto que eu te ensino a sair do sufoco das notas baixas, né? Aquele sufoco de chegar no final do ano e ter que estudar um É. monte de coisa no livro, aquela monte de coisa que a pessoa fica desesperada, né? E aí, então, para você poder começar a aprender com mapa mental e fazer suas revisões muito mais fáceis, levar isso para sua memória e, quem sabe, ter esses benefícios, né? Tão legais quanto os da Júlia. Sim. Legal, grata, Júlia. Um beijo para você, viu? Um Grata a beijo, todos gente. vocês, Grata. gente. Foi muito legal conversar contigo, viu, Júlia? Olha aí, ó, estão Uhum. falando que você é uma graça, legal. As pessoas. Grata, Então é o gente. seguinte, peraí, antes da gente sair, quem faz? Eu não vou mexer nesse celular. Quem faz print 2, que eu preciso desse print, e depois me manda. Hamilton, faz, Hamilton. Uns prints pra gente. Aí eu vou colocar lá no feed, gente. Então, assim, se você puder, vai lá, curte, compartilha, escreve lá qual foi a sua grande sacada desse dia, o que você acha que você pode fazer, o que valeu ter feito, ter assistido essa live, né, da Júlia contando a experiência. Olha aí, a Vaiolanda tá aí também. Beijo para a Sim. senhora. Beijo, Beijo para vó. você, gente. Muito grata, viu? Tchau, Juju. Tchau, tchau.